Mas, prof, parece que eu nunca tenho tempo suficiente para estudar tudo que eu preciso estudar. E aí, chega na véspera da prova, eu tô com um monte de matéria acumulada, e aí minha programação vai para o beleléu e fica tudo uma confusão até o final do semestre. Quantas vezes eu já não escutei isso? E a grande verdade é que todos nós temos 24 horas. E talvez você tenha se acostumado a achar que isso é o normal da vida do estudante, porque a grande maioria das pessoas acaba não sabendo usar o tempo, não sabendo estudar, e acaba nessa situação, em que a matéria sempre parece que vai crescendo mais do que a sua capacidade de absorção. E será que precisa ser sempre assim? Olha, eu sei por experiência própria e por ver os meus alunos se desenvolvendo que não precisa. E o caminho está em você usar os métodos de estudo mais eficientes possíveis. Mas muitas vezes, por hábito, mas também por insegurança, as pessoas acabam dizendo que, como elas não têm tempo para nada, elas não têm tempo para ficar aplicando determinado método de estudo. O mais comum é mapa mental. Eu falo para as pessoas, estude com mapa mental que você vai ter um melhor aproveitamento, vai memorizar melhor, vai memorizar mais rápido, as revisões vão ser mais rápidas e tudo mais. Mas a pessoa, quando começa a fazer o mapa mental, ela não tem o hábito, ela não tem a prática e tal, e aquilo demora um tempo maior, e ela se desespera e desiste. Então, o que eu resolvi fazer nesse vídeo aqui? Eu resolvi pegar 3 estratégias cientificamente comprovadas, até bem antigas, que você pode aplicar de uma forma muito simples e melhorar o seu rendimento nos estudos, para que sobre um tempinho e você possa começar a pensar em aprender técnicas mais interessantes, mais elaboradas e ainda mais produtivas de aprendizagem. Se você está chegando por aqui, eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e o meu objetivo é fazer com que você descubra que aprender pode ser muito mais produtivo e também muito mais divertido. Vamos começar por aqui. Então vamos ver. Como é que a gente pode fazer para o seu estudo render mais? Porque você não vai aumentar o número de horas no dia. Então, tem que fazer essas horas renderem mais do que elas rendem hoje, certo? Então, eu vou mostrar para vocês 3 estratégias que são simples de aplicar, são baseadas na ciência, como tudo que eu explico aqui. Eu não fico inventando moda para vocês, tá? Nem fico dizendo que funciona para mim e que talvez não funcione para mais ninguém. E que vão fazer você aprender mais economizando tempo. É ou não é uma proposta legal? Então, se você gostou da proposta, já vai dando aquele joinha maroto aí e fica até o final do vídeo, porque a última estratégia é a que mais vai te fazer economizar tempo. Mas não é para você pular lá, você vai perder 2 dicas super legais também, tá bom? Então vamos lá, a primeira estratégia para você fazer o seu tempo de estudo render, né? A primeira estratégia se chama estudo distribuído. Isso é uma coisa super, mega bem fundamentado pela ciência cognitiva, tá? Então, a grande questão científica do estudo distribuído é: suponha que você tem 5 horas por semana para estudar uma determinada disciplina. Ah, como é que eu sei que eu tenho 5 horas por semana para estudar essa disciplina? Bom, se você se organiza da maneira como eu ensino num vídeo que eu vou deixar aqui no card, você vai saber quantas horas por semana você vai colocar em cada disciplina, tá? Mas suponha que você pegou uma disciplina que você tem 5 horas por semana. E a grande pergunta que os pesquisadores um dia se fizeram, quer dizer, várias vezes se fizeram, é: o que é melhor? Estudar 1 hora por dia, de segunda a sexta, e no final da semana ter as 5 horas bem usadas? Ou pegar uma tarde, fazer uma imersão e estudar as 5 horas todas num dia só? O que é melhor do ponto de vista da aprendizagem? Bom, pelo nome da técnica, você já deve imaginar qual é a resposta da ciência, quando eles vão lá e testam com as pessoas, tá? É que se você faz o estudo de 1 hora por dia, o que acontece? Você vai aprender mais coisas, ou seja, você vai dar conta de mais coisas. Então, se você está lendo um livro e você resolve, estudando um livro, né? Porque eu estou falando de estudo aqui, você resolve ler esse livro, estudar esse livro, numa tacada só de 5 horas, você vai ler menos coisas e vai absorver muito menos coisas ainda, tá? Portanto, a sua aprendizagem, fracionando, distribuindo o seu tempo ao longo dos dias, fazendo 1 hora por dia, vai ser não só de mais coisas, mas vai ser melhor. Você vai estar com uma memória mais consolidada,
você vai estar com a compreensão mais profunda, tá? Então, o estudo distribuído é uma coisa que realmente é tão bem fundamentada quanto a revisão espaçada, que é uma coisa também que as pessoas fazem. Mas a revisão espaçada não é uma técnica tão simples, e hoje é dia da gente falar de técnicas simples. Então aqui não tem mistério. Ao invés de você ficar um dia inteiro estudando uma única matéria, pega esse tempo e estuda uma horinha por dia. E você já vai ter um rendimento bem maior nos seus estudos. Outra coisa que as pessoas nunca falam e que pode fazer uma grande diferença é você fazer uma revisão imediatamente depois de você ter estudado. Tá? Por que tem que fazer essa revisão? Porque existe uma coisinha no nosso cérebro que foi uma das primeiras coisas que a ciência cognitiva descobriu sobre a nossa memória, que é a curva do esquecimento. Tá? Isso aqui foi descoberto no final do século XIX. Tá? E foi confirmado. Em 2006 eu vi um artigo em que eles reproduziram esse mesmo experimento e obtiveram exatamente a mesma curva. Então essa curva existe. O nosso cérebro funciona desse jeitinho aqui. Ou seja, você estudou aqui um material. Então, no momento que você estudou, você lembra 100% desse material. À medida que o tempo vai passando, você vai perdendo a memória desse material. Quando se passaram só 20 minutos, você já lembra só de 58%. Depois de 1 hora, você lembra só de 44%. E assim vai. Depois de 2 dias, você se lembra no máximo de 28% daquilo que você estudou 48 horas antes. Tá? Isso aqui é desesperador, se a gente não soubesse como resolver isso aqui. E a gente resolve isso com revisão. Cada vez que eu reviso esse conhecimento, eu diminuo a velocidade de queda da curva do esquecimento. Então, se nesse momento aqui, 20 minutos, 1 hora e tal, eu faço uma revisão, a curva do esquecimento retorna, começa a acontecer de novo, mas ela vai acontecer mais lentamente. E por isso que você tem que fazer várias revisões, de forma que você torne esse esquecimento cada vez mais lento. E como você vê, logo no início, o esquecimento é brutal. Você perde muita coisa assim que você fechou o livro, assim que acabou a aula. Então, se você fizer uma revisão imediatamente depois de ter estudado, pode ser na aula, ou pode ser o que você acabou de estudar num apostilo ou num livro, você dá uma estancada nessa sangria horrorosa que acontece aqui bem no início. Tá? E é o que a gente chama de revisão imediata. Inclusive, tem uns cursos em áudio de línguas que usam esse princípio. O cara te ensina um negócio e logo em seguida te faz repetir, dali a alguns minutos ele te faz repetir de novo, dali a mais alguns minutos, um pouco mais para frente, ele te faz repetir de novo. Aí ele está usando não só a revisão imediata, mas a revisão espaçada. Tá? Mas a revisão imediata ela tem um efeito muito grande para o pouco trabalho que ela dá. Como é que você aplica isso na prática? Você simplesmente revê o que você marcou, por exemplo, se você estava lendo um material. Mas aí você vai ver só o que foi marcado ou anotado. Por exemplo, se você não podia marcar o livro, você provavelmente fez algumas anotações, de preferência em formato de palavra-chave, para economizar seu tempo também. Tá? Mas faz as anotações mais resumidas que você pode, e aí, em seguida de você ter terminado essa sessão de estudo, que não pode ser muito longa também, porque o nosso cérebro não aguenta, ali no máximo 50 minutos, aí você já faz a revisão imediata desse material. Tá? Isso já vai dar uma estancada legal na curva do esquecimento, reduzindo a quantidade de revisões que você vai precisar fazer para frente. E o tempo também que vai levar para você fazer essas revisões, porque você vai lembrar das coisas mais rápido. Você pode também, se você anotou em forma de mapa mental, revisar o mapa mental. Se você não anotou em forma de mapa mental, fazer um mapa mental. Que aí seria uma revisão ainda mais forte para você estruturar aquele conhecimento que você acabou de receber. E com isso, você acaba estancando também a curva do esquecimento. E uma outra maneira, se você não tem tempo de fazer tudo isso, de repente você está numa aula presencial e é um professor entrando atrás do outro e tal, pega as tuas anotações e dá uma olhada e marca 3 pontos daquela aula que foram os mais interessantes ou os mais importantes ou, de repente, alguma coisa que te surpreendeu. Então tem que ser alguma coisa que você realmente aprendeu, não é alguma coisa que você já conhecia. Tem que ser aquelas coisas mais novas e que tem a maior probabilidade de você esquecer. Certo? Então você marca ali uns 3 pontos. Olha, isso aqui é importante por causa disso, daquilo. Tudo isso mentalmente, que aí vai ser muito rápido isso aqui.
E você vai ter um ganho muito grande, porque você também vai estancar aí a curva do esquecimento, principalmente naqueles pontos que são mais importantes e que você teria a maior probabilidade de esquecer, tá? Então, a revisão imediata é uma coisa que você pode implantar com muita facilidade, sem uma grande mudança de hábito e que te dá um ganho de tempo muito grande. Finalmente, a terceira técnica tem a ver com a forma como você assiste aula. Olha, se tem uma coisa que me deixa desesperada é ver aquelas pessoas assistindo aula assim. Lá no fundo da sala, com a cabeça deitada assim. Às vezes nem está olhando para o professor. Isso não é uma atitude que vai te ajudar a absorver o conteúdo. Você tem que ter uma atitude ativa, mentalmente, fisicamente, porque o físico muda o teu estado mental. Por exemplo, se você tem uma postura mais ereta, você gera mais serotonina. E serotonina é um hormônio que falta, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, que ela está com baixa capacidade cognitiva. Então, com mais serotonina, você está mais alerta e você aprende mais. Então, a postura com que você assiste uma aula, não só física, mas como também a tua postura psicológica, vai fazer muita diferença. Então, por favor, se você vai assistir uma aula, seja presencial, seja online, seja ao vivo, seja gravada, entenda que essa aula é um momento de estudo. E aí, qual é a implicação disso? A implicação é a seguinte: se é um momento de estudo, você tem que sair dessa aula tendo aprendido alguma coisa nova. Vamos elaborar isso aqui um pouquinho mais, tá? Já falei da postura, da questão da postura que tem que ser ativa, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Se você, por exemplo, está em EAD, ou está estudando sozinho em casa e tal, não é para estudar na cama. Inclusive, se você tem problemas de sentir muito sono na hora de estudar, tem um vídeo que eu fiz aqui, que eu mostro 7 motivos pelos quais você sente muito sono e como que você corrige esses motivos, tá? Mas um deles é, por exemplo, ficar assistindo aula ou tentando estudar na cama, ok? Não combina. Outra coisa, fazer anotações é importante. Ah, mas o meu professor já me dá os slides. Tudo bem. Então você faz mapas mentais. Enquanto ele fala. Não é depois. Porque aí você está perdendo tempo, você não está sendo ativo. A ideia da anotação é que essa anotação seja um ponto para manter a sua atenção na aula. E manter a sua atenção de uma forma que você esteja compreendendo. Por isso que o mapa mental é legal, porque você tem que estruturar a informação e resumir, porque o mapa mental bem feito, ele só tem palavra-chave, ele não tem frase. Se você não quer uma coisa tão radicalmente diferente como mapas mentais, que já fugiria um pouco da nossa ideia de ser alguma coisa simples, anota pelo método de Cornell, se você já conhece, tá? Ou se você fala assim, não, os slides do meu professor já são suficientes, eu realmente não quero ficar fazendo anotação complicada e eu não tenho tempo para aprender isso, não é mesmo? Então você faz anotações em forma de perguntas, simplesmente, mas não é para ficar anotando extensivamente como quem descobriu o Brasil. Não, você vai anotar em forma de coisas simples, tipo, descobriu o Brasil, tá? E vai anotando as perguntas que você eventualmente vai responder revisando lá o material que o seu professor disponibilizou, por exemplo, certo? Então essas são 3 formas de anotação que mantêm a sua atenção e a sua postura de entender. Porque para formular uma pergunta você tem que entender. Para montar um mapa mental você tem que entender. Para escolher o que você vai anotar no método de Cornell você tem que entender. Então o que a anotação está te trazendo aqui não é o registro. Porque o professor já me dá tudo no PDF. Isso não é o importante. O importante é que essa anotação vai ser uma forma de manter a sua atenção e a sua postura mental no lugar certo. Ok? Então, procure fazer algum tipo de anotação. Pode ser, inclusive, anotações numa versão impressa dos slides do professor. Mas alguma coisa você tem que anotar e tem que ser alguma coisa que faça você pensar sobre o que você está escutando. Certo? E a questão da atenção aos detalhes. Então, isso é uma outra coisa que implica numa postura ativa, né? Você vai assistindo a aula, mas não fica com aquela ideia de que a aula é só para ter uma visão geral das coisas. Não, a aula é tempo de estudo, é muito tempo assistindo aula para você encarar a aula como uma coisa que, eu vou só dar uma olhada aqui, ter uma visão geral e depois eu vou estudar. Não,
Você está duplicando o seu tempo de estudo. Então, preste atenção nos detalhes. São eles que vão permitir, por exemplo, você ter uma dúvida e já tirar com o professor. São eles que vão permitir você fazer as perguntas certas, que provavelmente são as mesmas que podem eventualmente cair numa prova. Se bem que ficar focando muito na prova não é o objetivo. O objetivo é você focar em entender mesmo o que está sendo falado ali. Isso é importante também, o foco na aprendizagem. E não ficar perguntando, será que isso vai cair na prova? Será que isso não vai cair na prova? Isso aí não leva você muito longe não, tá? Mas isso é para outro vídeo. E logo em seguida, acabou a aula, faça a revisão imediata dentro das suas possibilidades. Se você está assistindo uma videoaula, você pode fazer uma revisão imediata com uma certa tranquilidade. Se você está tendo uma aula atrás da outra, seja online ou não, mas porque as aulas são ao vivo, você de repente não tem tempo de fazer uma revisão imediata tão detalhada, mas você pode acabar fazendo pelo menos uma varredura dos pontos mais importantes, mais diferentes, ou que você tem maior probabilidade de esquecer, certo? Mas alguma revisão, alguma passada para dar uma amortecida na curva do esquecimento, sempre vale a pena fazer. Então essa seria a forma de você fazer com que cada aula seja um momento de estudo. E não um momento que você vai gastar um tempão para aprender pouquíssimo, esquecer quase tudo desse pouquíssimo que você aprendeu e depois ter que fazer tudo de novo, certo? Que é isso que a maioria das pessoas faz, seja no estudo presencial, seja no estudo à distância. Então, se você mudar a tua forma de assistir a aula, a tua postura, você vê, você está lá só assistindo a aula, que é uma coisa que você já faz. Mas se você mudar essa postura mental, sentar na posição correta, fazer algum tipo de anotação que mantenha a sua atenção no lugar certo, prestar atenção nos detalhes e no final fazer uma revisão muito rápida, imediatamente após aquela aula, você fez uma economia brutal de tempo. E aí você vai ter tempo para depois, eventualmente, aprender métodos mais elaborados de aprendizagem. Agora, essas coisas, obviamente, mesmo sendo simples, elas precisam virar hábitos. Não adianta você chegar amanhã todo animado, assistir uma aula com a maior atenção, ter uma aprendizagem, um rendimento super legal nessa aula e no dia seguinte já sentar lá na cama, já começar a assistir a aula como você sempre assistiu. Isso é muito tentador, porque você assiste a aula assim há quantos anos? Tá? Então é um hábito muito arraigado esse de assistir a aula como uma coisa que depois eu vejo. Tá? E é péssimo isso. É muito desperdício de tempo. Então você tem que criar hábitos. E se você não sabe criar hábitos direito, né? Se você já tentou fazer isso, não conseguiu, já tentou aplicar até uma técnica de aprendizagem que eu ensinei, mas não conseguiu porque você fez 2, 3 dias e depois esqueceu, é porque você não sabe criar hábitos. Também tem técnica para isso, também tem uma ciência por trás disso. E aí o que eu fiz? Eu pesquisei os melhores livros, as melhores técnicas para você conseguir implantar novos hábitos e coloquei num aulão. E esse aulão vai estar no link aqui embaixo do vídeo e também aqui do lado, para você ir lá assistir esse aulão. São 3 técnicas diferentes para você usar em situações diferentes. É por isso que a gente precisa conhecer muitos métodos, porque cada caso é um caso. Tá? Depende de você, depende da sua experiência, depende dos seus objetivos com aquele hábito, né? E aí você consegue definir. Lá eu dou as diretrizes. Ó, se você estiver nessa situação, você vai usar essa técnica. Se você estiver nessa outra situação, você vai usar essa outra técnica. Se você estiver na terceira situação, você vai usar essa outra técnica aqui. Então é um aulão bem completo e não vai ter como você dizer que não consegue construir um hábito de estudo mais saudável, que não leve aquele acúmulo horroroso de matéria e aquele estresse horroroso de semana de prova, de final de semestre. Porque ninguém merece viver nesse estresse. Não precisa ser assim. Se você conseguir aproveitar bem o seu tempo, não vai ser assim. Beleza? Então, vai lá assistir o aulão de hábitos, que ele vale a pena. Vai dar uma mexida aí na sua forma de aproveitar o tempo. E de uma maneira mais permanente, né? Não vai ser só uma empolgação agora. E tem que aplicar, né, gente? Não adianta achar os meus vídeos lindos e não colocar em prática. Vai lá e coloca em prática. Primeiro assiste o aulão de hábitos, depois começa a colocar em prática essas 3 dicas que eu dei hoje, que você já vai ver um grande ganho de rendimento nos seus estudos. Beleza? Estou esperando você no próximo vídeo. Na verdade, estou esperando você lá no aulão. E você já deu o seu like? Você já se inscreveu no canal se você chegou agora? Porque esse tipo de vídeo aqui aparece toda semana. Então, se inscreve para você
receber as notificações, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!